Olá, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, os nossos amigos. Gostaria de trazer mais uma palavra ao seu coração e neste dia sobre o tema As Bodas do Cordeiro, a noiva. Então vamos tratar assuntos importantes, quem realmente deve pertencer à noiva do Cordeiro. Mas antes de mais nada, já gostaria de deixar um aviso a você que está assistindo esse vídeo. Não deixe de fazer aí a sua inscrição e também dar o seu comentário nesse vídeo, pois muito nos ajudará no crescimento do canal. Vamos lá, as bodas do Cordeiro, a noiva. As bodas do Cordeiro, diz o texto de Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Vamos usar como texto para o nosso tema neste dia. Diz Apocalipse 19, 7 e 8, diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Esse assunto muito importante que vamos tratar, as bodas do Cordeiro, e chama a sua atenção para algo importante quando somente no capítulo 19, versículos 7 e 8, é que vamos encontrar já essa esposa ataviada. As bodas do Cordeiro é algo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja e será estabelecido, após o arrebatamento da igreja, será estabelecido o tribunal de Cristo, onde os salvos receberão o galardão. Então, após o arrebatamento, acontece o tribunal de Cristo, aonde os salvos receberão o galardão. Então, mediante as suas obras, conforme já temos no canal falado sobre o tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro. Então, acontecimentos que acontecem após o arrebatamento da igreja. Vamos pensar, o tribunal de Cristo, então vai se receber cada salvo o seu galardão, e isso, após esse recebimento do galardão, nós temos também aí onde haverá as bodas do Cordeiro. Interessante que a esposa, no versículo que lemos de capítulo 19, diz: a esposa a si mesma já se ataviou. Podemos pensar que após o recebimento de galardão, a noiva será destacada. A noiva, então, já será conhecida, porque nem toda a igreja arrebatada será noiva. Isso é muito importante e vamos discorrer esse assunto para que você tenha uma noção do que vai ser. A Bíblia relata isso como um grande mistério, e é um grande mistério porque nós estamos tentando falar aquilo que vai acontecer no céu, mas muito, muito vai superar quando lá chegarmos. As bodas do Cordeiro, vamos usar o texto de Mateus 25 e 3, quando diz: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Observe que o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 1 e 3, nós encontramos esse texto que
fala do reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens. Então, observe que nós temos um número de 10 virgens. E elas tomam cada um as suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. 5 dentro delas, 5 destas, eram nécias e 5 prudentes. Observe que temos 50% que é nécias e 50% prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, isto é, não levavam a sua vasilha de reserva. Na continuação desse versículo, nós temos o seguinte relato, quando as prudentes levam, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Mateus mostra essa parábola de que temos 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As 5 prudentes levam azeite de reserva. As 5 nécias não têm azeite de reserva. Elas só têm o das lâmpadas. Interessante que todas tinham azeite. Segundo, todas dormiram, todas adormeceram. E chegando à meia-noite, então ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao encontro. Nós encontramos essa passagem que das bodas, que onde essas virgens, já adiantando aqui, que não são 10 noivas, são 10 virgens. 10 virgens que acompanhariam o cortejo nupcial da noiva. Isso é muito interessante você fazer agora essa compreensão. Porque nós tínhamos isso como no casamento, comparando um casamento judaico. Nós temos também 3 fases do matrimônio. No matrimônio nós tínhamos a promessa, o despojamento e o casamento. Essas 3 fases do matrimônio também é importante você ver, porque a promessa acontecia quando os filhos eram prometidos pelos pais. Então havia uma promessa: o meu filho vai casar com a tua filha, e essa promessa valia até o casamento. Esse era um dos passos, das fases do casamento. Os pais tinham o consentimento. O segundo, o desposamento, quando nós podemos dizer a palavra o noivado, aqueles votos diante dos juízes e, às vezes, o pagamento do dote. Então, o desposamento era como se o moço e a moça ficassem noivos, mas já com responsabilidades praticamente de casados, porque fazia isso pelo pagamento do dote, fazia isso em documentos, como às vezes com juízes. E o terceiro passo, que seria o casamento. Isso é casamento. Era o dia que o rapaz vinha buscar a noiva. Então vinha e levava para sua casa, para morar, para habitar. Então dá-se a palavra casamento. Casamento também no Antigo Testamento, e especialmente na época de Jesus, o casamento em geral, essa comemoração durava 7 dias de festa. Então, chama-nos a atenção de que, para observarmos o casamento ou as bodas de um casamento, nós precisamos ver alguns detalhes concernente ao que estava acontecendo. 7 dias de festas, e o dia
em que as virgens saíram ao encontro, a caminho que deveria sair, quando disse: eis o noivo, ela acompanharia a noiva no cortejo nupcial ao encontro do noivo. E não se limita somente àquele dia de festa. Aquele era o primeiro dia, quem sabe, do encontro que eles tinham. Logo, a primeira casa, eles faziam uma festa. Mas daí, quando você pergunta, e as nécias que chegaram e bateram a porta, elas não participariam daquela brincadeira, daquela primeira festa, mas o restante dos dias? Aí está uma grande pergunta, porque elas poderiam participar, pois eram 7 dias de festa. As bodas do Cordeiro. O texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Observamos que já o Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva está ataviada, a noiva tem pressa. O Espírito, que é aquele que prepara a noiva, que no casamento era o amigo do noivo que levaria a noiva ao seu encontro, aqui se trata o Espírito Santo, que cuida da igreja, que edifica a igreja, que adorna a igreja, levará. Mas tanto o Espírito quanto a noiva, ela está dizendo: vem, vem. A sede, o desejo é muito grande da noiva se encontrar com o noivo. Apocalipse 19, versículo 9, encontramos uma situação que eu gostaria de dizer. No mesmo contexto, nós encontramos dizendo: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19 e o 9. Na continuação, quando falamos do versículo 8, que a noiva já está pronta, que já se ataviou com seus vestidos, encontramos no versículo 9 os convidados, os chamados para as bodas do Cordeiro. Daí observamos que a noiva, então, tem a sua posição, assim como os convidados. Nós teremos convidados também para as bodas. As bodas do Cordeiro têm muita coisa para se revelar. Daí, observe que o tribunal de Cristo já revela a obra de cada um. E o que dizer se a noiva já está sendo destacada com seus vestidos de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos? As bodas de casamento. Nós temos algumas passagens no Novo Testamento que fala das bodas de casamento. Podemos citar algumas delas, como o casamento em Caná da Galileia. Em João, capítulo 2, versículo 1 a seguir, nós temos o texto: houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Observe que nesse texto do Evangelho de João, capítulo 2, a seguir, aqui até o versículo 2, nós encontramos um casamento a Caná da Galileia, e ali se encontrava a mãe de Jesus. Jesus foi convidado para esse casamento, e juntamente com seus discípulos. Jesus, neste casamento, ele está como convidado. Aqui nós podemos imaginar que a noiva está oculta.
nós não vemos o relato deste casamento da noiva, que se era um casamento. Todavia, nós temos a presença de alguém que é o noivo da igreja, que é Jesus, o convidado. Na passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 2, nós temos o reino dos céus. É semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Observamos neste texto de Mateus, capítulo 22, que, versículo 2, aqui quem celebra a festa, quem celebra as bodas é o rei. O rei celebrou as bodas de seu filho. E ele está enviando seus servos a chamar os convidados. Observamos isso para entendimento das bodas do casamento. Então, convidados, mais uma vez, aparece aqui os convidados. E é o rei, é o pai, né? É o rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o pai faz uma festa para receber, então, juntamente o seu filho, os seus convidados. Uma grande ceia. Em Lucas capítulo 14, versículos 7 e 8, encontramos agora algo que fala de uma grande ceia. Essa ceia também podemos dizer como se uma ceia de casamento. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu. Lucas, capítulo 14, versículos 7 e 8. Observamos que nesta ceia também há uma situação entre os lugares e os convidados. Mas um texto que podemos comparar também da grande ceia, em continuação, Lucas 14, 16 a 18. Um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Daí, todos os amigos, todos aqueles convidados, começaram a recusar-se de que tinha uma outra situação e que não poderiam a festa, até que esse homem resolve abrir a festa para muitos outros que foram convidados. As 7 igrejas do Apocalipse. O que não dizer que também é algo importante para esse momento aplicarmos. Se a noiva do Cordeiro é a igreja, logo precisamos entender que no Apocalipse existe a revelação do noivo para a noiva. A revelação de Jesus Cristo. Alguns podem pensar que o Apocalipse é a revelação a João, mas observa o primeiro capítulo que você não vai ver que é revelação de Deus a João. É revelação de Deus para a igreja. E está iniciando o versículo. E a revelação de Jesus à igreja. Porque João fazia parte desta igreja. E nós temos as 7 igrejas, do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse, nós temos as 7 igrejas representadas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas.
Isso parece ser muita, uma coisa muito boa, muito bonita, nós observarmos 7 igrejas. E alguns podem pensar que essas épocas já passaram, como podemos apresentar o tempo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia. Todos poderíamos encaixar em um período de anos que essa igreja viveram. Mas eu gostaria de aplicar também, neste momento, as 7 igrejas, que aqui estaria aquilo que o Senhor quer que a igreja verdadeira tenha. Aquilo que Ele corrige, aquilo que Ele faz como elogio. Então, verifique você quais são os elogios que o Senhor Jesus faz a estas 7 igrejas. E se você quer ser a noiva, observe então os elogios, porque é isso que você está fazendo à vontade realmente do noivo, que é Jesus, que está dizendo: isso eu não quero, isso eu não aceito, tenho contra ti algo que não é bom. E em todos essas cartas que foram enviadas, nós temos um texto muito bonito, que o próprio Jesus se revela: conheço a tua obra. Conheço as tuas obras. E quando o Senhor Jesus se revela conhecendo as tuas obras, é que Ele conhece tudo, não deixa passar nada. Conhece a tua persistência, conhece a tua prova, conhece a tua fraqueza. Ele conhece todas as coisas. Mas também em todas estas cartas que foram direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, temos a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O interessante é que, se todos têm ouvidos para ouvir, isso se refere àquele exemplo que está dito às 7 igrejas. Observe eu, observe você. O noivo conhece a sua igreja. É de dentro da igreja arrebatada que podemos dizer que o noivo vai tirar a sua noiva, levar a sua noiva ao banquete ataviada. Então, já estamos quase ouvindo o grito. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. À meia-noite, isto porque não se trata de uma meia-noite apenas na condição de uma virada da noite para o dia. Não, aqui se trata da meia-noite, o pico mais escuro da noite é a meia-noite. Então isso quer dizer, na hora mais difícil, a igreja será arrebatada, a igreja será levada, a noiva sairá ao encontro do noivo. Meu irmão, quero crer que você possa, neste momento, refletir um pouco mais sobre a posição da noiva. E o Senhor Jesus, naquele dia, Ele pode destacar você como a noiva, com a sua preciosa noiva. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e saiba, Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conheço a tua obra. Oro por você. Quero abençoar a sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção neste momento para o meu irmão, para a minha irmã, que pode nesse momento assistir esta palavra e que possa, Senhor, ainda ter mais desejo de aprofundar-se no conhecimento. Meu Senhor, dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Daí está, quero agradecer a todos e prometer voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.